A morte é um fato que assusta a grande maioria das pessoas, e apesar de ser uma das experiências mais universais da existência humana, muitas das vezes é um assunto carregado de tabus, enigmas e que, em alguns casos, chega até a desenvolver a tanatofobia, que é o medo irracional e persistente da morte. É por isso que já existem pessoas que esperam reverter a realidade da morte física com a ajuda da ciência. Em países ricos como os Estados Unidos, por exemplo, muitas dessas pessoas já contrataram serviços de empresas que têm se proposto a preservar o corpo humano, congelando-o após a morte, no intuito de ressuscitá-lo no futuro. Como eles fariam isso? Através da criogenia humana, que consiste no estudo de fenômenos que ocorrem a baixíssimas temperaturas. E com base nesse estudo, aplicar um processo chamado criônica, que visa preservar os corpos humanos após a morte em baixas temperaturas, que podem chegar até menos 196 graus Celsius, fazendo com que o processo de deterioração das células seja interrompido e assim tanto o cérebro como o corpo humano eles sejam preservados por vários anos para que no futuro, quando a ciência estiver mais avançada e quem sabe houver descoberto a cura para doenças hoje incuráveis, esses corpos eles possam ser reanimados, ressuscitados, concedendo assim novamente vida para os seus donos. Essa ideia teve início na década de 60, mais precisamente em 1962, quando um professor de física chamado Robert Chester Wilson publicou um livro denominado A Perspectiva da Imortalidade. Como um bom leitor de ficção científica, o professor era vislumbrado pela possibilidade dos corpos humanos mortos retornarem à vida. E a sua ideia era justamente essa, que os corpos humanos eles pudessem ser congelados a temperaturas baixas ideais que evitasse a deterioração, a decomposição dos mesmos, e eles pudessem ser preservados por um longo tempo até que o progresso científico se desenvolvesse de tal modo que pudesse devolver a vida a esses corpos. A ideia desse professor se propagou e chamou a atenção de muitos, o que fez com que, na década de 70, já houvesse nos Estados Unidos 6 empresas desenvolvendo o processo de criônica. O professor Robert Chester Wilson morreu em 2011, aos 92 anos, e como era de se esperar, o seu corpo foi congelado. E a partir de então, muitas pessoas têm entrado por esse caminho, congelando seus corpos na esperança de que um dia possam ser ressuscitados, retornando à vida. Só para se ter ideia de quantas pessoas já têm enveredado por esse caminho, em 2010 já havia 190 pessoas congeladas e 2.000 na fila de espera. É o homem mortal desejando a vida eterna por meios errados. Haja vista o apóstolo João já ter nos mostrado como obtê-la, no momento em que registrou as palavras de Jesus, que fez a seguinte afirmação: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O fato é que a lei da morte ela é inexorável, pois ela é consequência do pecado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele vai nos lembrar dessa verdade quando ele faz a seguinte afirmação: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E assim, por conta do pecado, todo homem, ele nasce, cresce, desenvolve-se e morre.
Em seu desenvolvimento, o homem passa pela infância, adolescência, juventude e fase adulta. E em cada uma dessas fases, seu desenvolvimento físico depende de alimentação, repouso, movimento, relacionamento humano e espiritual. A velhice é a fase do declínio das energias físicas e mentais. Depois disso, vem a morte. Entretanto, há uma diferença. Para aqueles que têm a salvação, que têm a sua vida em Cristo, a velhice é uma fase de gratidão e de esperança quanto ao porvir, pois eles sabem que a morte ela não prevalecerá sobre o templo do Espírito Santo. Sendo assim, eles cuidam do corpo numa perspectiva espiritual com santidade e respeito. Já para aqueles que não têm a salvação, que não têm a sua vida em Cristo, a fase da velhice representa o fim da vida, sem qualquer perspectiva do que virá após a partida desse mundo. E assim buscam, com base na sua finita e falível inteligência e sabedoria, mudar aquilo que Deus já estabeleceu para nós. Pois Ele mesmo afirma na sua palavra que ao homem foi ordenado morrer uma única vez. Depois disso, vem o juízo. Para o cristão, há a promessa de uma gloriosa ressurreição e de uma nova vida, em um corpo incorruptível, glorioso, cheio de vigor espiritual, transformado, semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós sabemos que a sua morte e a sua ressurreição vitoriosa sobre ela é o nosso penhor e garantia de também sermos um dia ressuscitados para uma vida eterna juntamente com Ele.